Bom, então, pessoal, boa noite a todos. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui na nossa discussão o professor Giuseppe, que mais uma vez nos ajuda aqui com os nossos exames. Acho que vai ser um caso bem interessante aí para discussão. E esse caso é do Dr. Gustavo. É um caso que ele comentou comigo, bem interessante, e infelizmente ele hoje não podia participar. Então, ele me passou as informações do caso e eu vou compartilhar aqui com vocês. Talvez eu não saiba responder muitos detalhes, né, o que eu tenho aqui, mas o caso está bem detalhado, acho que a gente consegue fazer uma boa discussão. Então, eu vou apresentar aqui. Vocês estão vendo? Sim. Então, vamos lá. O Edu chegou aí, Eunice? Agora eu não vejo mais nada. Doutor Edu, a doutora Valéria Lanzoni. Eita! A Que Jana. Maravilha! Nossa, sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá. É um paciente masculino de 45 anos, natural e procedente de São Paulo, que fez a primeira consulta em 2019. A queixa desse paciente, ele procurou o atendimento médico por alteração de enzimas hepáticas. De história pregressa, ele referia que ele tinha um diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 e de dislipidemia. E quando ele procurou o endocrinologista para acompanhamento dessas doenças, o endocrinologista é que encaminhou para o hepatologista devido à alteração de enzimas hepáticas. Ele negava qualquer queixa, estava totalmente assintomático, nunca teve descompensações prévias, foi mesmo um achado de exame por parte do endocrinologista. De antecedentes pessoais, era um ex-tabagista, 17 anos maço. Ele tinha um consumo de destilados 2 vezes por semana, segundo ele, socialmente, e ele negava cirurgias ou internações anteriores. Ele falava também que ele realizava atividade física regular, fazia academia 5 vezes por semana e jogava futebol 2 vezes por semana. De medicação de uso contínuo, ele usava Zepsim, que é uma combinação de ezetimibe com simvastatina, usava também metformina, 500, 2 e 2, Inalapril, bezafibrato, Forxiga, Lexapro e Pioglitazol. Ele referia também que, por conta de necessidade de perda de peso, ele tinha usado Herbalife por um período que ele não sabia referir, há 8 meses atrás. E de antecedentes familiares, pais saudáveis, irmã saudável, filhos saudáveis. Em relação ao exame físico, esse paciente, na primeira consulta, estava em bom estado geral, anictérico, corado, com uma altura de 1,70, com peso de 100, o que dava para ele um IMC de 34. A avaliação da tireoide era normal, o coração-pulmão tudo certo também, frequência cardíaca de 72, PA 12%. O abdômen era globoso, indolor, com fígado de baço não palpáveis e com uma circunferência abdominal de 106 centímetros.
e ele não tinha edemas e nem nenhum estigma de hepatopatia crônica. Então, Edu, você quer conduzir aí, perguntar para a nossa assistente? Você passou a pior peteca, né? Deixa eu ver aqui. Não, pode se quiser, é que eu não vejo aqui quem está aqui, porque eu... Não, eu estou brincando. Eu só queria dar uma boa noite para o Giuseppe. Tudo bom? Queria dar uma boa noite para a doutora Valéria e dar... Tem mais alguém que faz tempo que a gente não vê aqui? Janaína. Janaína também. Bom, gente, a minha residente favorita está na reunião? Tem duas favoritas aí. A doutora Maria Daer. Oi, doutor. É Marina a favorita, viu? Mas a gente tem um homem, né? Acho que eu não lembro a idade dele. Mas 45, né? Que já vinha acompanhando com o endócrino. Ele tem uma síndrome metabólica, né? A gente não sabe inicialmente se ele só tem alteração de hepatocelular, mas acredito que, falando em enzimas hepáticas, talvez seja. Então, acho que tudo faz pensar em algo metabólico, mas a gente teria que descartar as outras hipóteses, né? Ele tem a história de ter usado Herbalife, que a gente sabe que é associado com alteração de enzimas também. Acho que também teria que pedir sorologias virais para a gente avaliar e descartar. Mas acho que a principal hipótese para ele seria algo metabólico de início, né? Mas para a gente falar isso, tem que descartar as outras causas. E também tem que ver se ele também tem um histórico de álcool, né? Malha muitas vezes, não sei se ele usa algum outro suplemento além da Herbalife. Acho que teria que perguntar isso também. Eu acho que é isso mais ou menos por aí mesmo. É que essa Herbalife, Maria, eu acho que ele usou há 8 meses, não sei se ele ainda usa. Não era muito preciso na história que o Gustavo mandou, por quanto tempo ele usou e se ele tinha realmente parado há 8 meses, não ficou muito claro sobre o uso desse Herbalife, a questão temporal. Eu vi também que temos a visita da doutora Marjorie. Ela gostaria de falar, nossa mestra. Tudo bom, gente? Boa noite, saudades a todos. Vamos lá, então, acho que realmente, primeiro, o pensamento é uma doença hepática associada ao metabolismo, acho que não tem como não pensar nessa primeira hipótese. A parte medicamentosa, acaba que a cronologia não é algo tão, né, que chama tanta atenção, mas concordo que precisa avaliar outras causas, né, de alteração de enzimas hepáticas. Ainda não passou nada, né, ultrassom, exame, nada, né? Não. Não, pronto. Então, acho que seria por aí, avaliar outras causas de alteração de enzimas hepáticas. Outra coisa também que é importante, que eu vejo também em consultório, às vezes a parte muscular, da fração muscular. Então, às vezes vem em ambulatório um TGO maior do que um TGP, e aquele paciente que malha bastante ou fez uma atividade física mais extenuante, coleta o exame e vem essa desproporção laboratorial. E aí, quando a gente pede para poder repetir, há uma normalização e há um fator causal, assim, muito associado. Então, lembrar também desses pacientes, né, dependendo da atividade física, do CPK ou da aldolase também. Então, é uma enzima mais específica muscular. Mas aí também, a depender do padrão, iria investigar tudo, né? A parte de hepatites, né? E todas as outras causas, né? De alteração de transaminases. Seria isso. Legal, é isso, bem lembrado. Janinha, você quer dar uma combinada? Não, acho que está bem explicado. Tá. Alguém quer fazer mais alguma hipótese sem a gente ver os exames? No fundo, é um diabético, hipertenso, dislipêmico, com alteração de enzima, e o cara já foi
E obeso, né? Obeso. E já foi também, e é ex-etilista ou essa quantidade de bebida que ele toma ainda Ainda toma. toma? É um consumo assim, habitual. Tá. Então, vamos ouvir as hipóteses, vamos ouvir os exames, doutora Lúcia. Vamos lá. Então, esse paciente veio com uma hemoglobina de 15,7, 7.790 leucócitos, plaquetas 158 mil. A ST dele era 53, com normal de 42, a LT 112, com normal de 52, gama GT de 80 para o normal de 50 e a fosfatase alcalina estava normal. Bilirrubina também normal, ureia e creatinina normais, ácido úrico de 3,3, um TSH ok, uma glicemia de 83, com insulina de 25, uma hemoglobina glicada de 5,7. De lípides, ele tinha triglicérides de 296, colesterol total de 201, com HDL de 59 e LDL de 82. Ferro de 98 e ferritina de 273. Maria. Então, a gente vê que nesses exames, que ele é um paciente que tem dislipidemia, né, importante, algo que a gente já esperava. A gente vê também que não tem relação do álcool, né, na TGO e TGP, e também a TGO mais aumentada pelo que falaram da questão do exercício físico extenuante. Eu não sei o valor de referência da ferritina nesse laboratório, mas acredito que não esteja muito alta aí, para a gente pensar em alguma parte inflamatória. Mas eu pediria para ele, inicialmente, sorologias virais, que eu não sei se ele já fez, de laboratório isso, mas eu acho que a gente precisa ver um ultrassom dele também, com Doppler, porque ele tem uma plaqueta que acredito que seja normal, mas tende a ser uma plaqueta mais baixa, né? Então, acho que de laboratório eu pediria sorologias virais para a gente descartar e um exame de imagem, um ultrassom com Doppler. É isso aí, gente. Alguém com esse laboratório faz mais alguma hipótese? Ou vamos em frente? Só complementando aqui. Qual a idade dele? 45. Pronto, perfeito. A gente também pode aproveitar aqui e calcular o FIB4 dele, né? Que a gente tem tudo na mão. Então, idade, 45, ST, LT e a plaqueta, que tá normal, mas tá naquele limite, né? Tipo, é 150 mil normalmente, né? Então, tá 158. E aí o FIB4, ele dá 1,43, aquele FIB4 mais limítrofe, né? Que o COSH depende, né? Ou é 1,35 ou 1,45, a depender, para poder dizer que tem algum grau de fibrose, né? Associado e requer outros exames, né? Então, mais um ultrassom de início, com certeza. Mas sempre lembrar no paciente, né, de calcular o FIB4 nesse paciente que tem possivelmente uma esteatose, né? Para classificar, estratificar com outros exames não invasivos o grau de fibrose. Muito bom. Quanto que deu? Deu 1,43. É zona cinza mais inferior, né? Exato. Fica naquela zonazinha que chama atenção, né? Para a gente ou recalcular nos próximos consultas, né? Ou complementar, a depender. Bem lembrado. Muito bom. A Maria pediu vírus e pediu ultrassom. Alguém pede mais coisas? Vamos ver. Mais coisas? Alguém quer mais coisas? Podemos ver aqui depois o que o doutor Gustavo pediu, né? Doutor Gama, o senhor está satisfeito? Por enquanto, estou satisfeito, sim, com os comentários, com as sugestões.
A gente olha um rapaz de 45 anos de idade com esse conceito aí da síndrome metabólica. Essas transaminases, elas preenchem essas necessidades dessa hipótese diagnóstica, mas a gente tem que lembrar que esse comportamento também pode ser muito de vírus, não é, com doença hepática crônica, particularmente o vírus C. Então, as sorologias, inicialmente, seriam na ordem de prioridade dos exames, né? Além do exame de imagem que a Maria já pediu aí, com muita propriedade, e eu acho que é isso aí. A gente tem que esperar se surpresas surgirão aí no meio do caminho, né? Mas, a princípio, parece uma doença hepática metabólica como primeira hipótese diagnóstica e como segunda hipótese as doenças virais, né? Justificando aí hepatites crônicas ou por B ou por C, mas eu pensaria mais em C do que em B. E vamos aguardar os próximos passos da doutora Lúcia, que fez uns slides tão bonitos aqui, ó, tudo organizado. Ô, Edu, o que você acha desse álcool? Muito pouco, inocente, devemos considerar na etiologia 2 destilados por semana. Eu vi que essa doença tem um novo nome, né? Eu vi que tem até umas classificações, é o nosso antigo ESH-NASH, né? Que agora ele mete ALD, né? Que é metabólico plus álcool. E eu não sei, eles têm umas quantidades de álcool, mas eu não me liguei em quanto. Quanto que é de álcool, Maria? Nessa nova classificação de doença metabólica? Doutor, não sei. Não sei essa nova, não. Janinha, você sabe de cabeça esses valores? Cadê a Jana? A Jana deve saber. Bom, até na tabelinha de diagnóstico agora dessa nova classificação de doença metabólica, né? Ela tem um lado separado, que é aquele cara que mistura o metabólico com álcool, né? E eles usam os valores aí. É de 120 a 50 gramas para mulher e 30 a 60 para homem, se eu não me engano, doutor. Tá, e daí dá para chamar de MET-ALD, né? Isso. Tá. Quanto que é para homem? É de 30 a 60 gramas dia. 30 a 60 gramas dia. Acho que não dá isso não, né? 2 doses de destilado por dia. Dá 100 ml. Uma coisa que é 40 gramas por 100 ml dá sim. Dá, O uísque e a pinga é 40? Então pode ter um componente aqui alcoólico também, né? De doença metabólica associada a consumo de álcool. Muito bem, vamos ver esses exames que a Maria pediu. Então, ele fez esse primeiro ultrassom em 2019 e ele tinha um fígado com forma, contorno e dimensões normais, mostrava uma esteatose leve, completou, então, a avaliação de fibrose com fibroscan, que deu 6,1, então ele não tinha fibrose significativa, mas tinha um CAP de 389, né, um CAP bem elevado, compatível com doença esteatótica mesmo, né? E proteínas totais de 7,23, com albumina de 3,3, gama de 1 e NR de 1,1. Aí ele foi reforçado quanto à dieta, atividade física, e eu queria saber de vocês se está tudo ok, esse diagnóstico de doença esteatótica metabólica, se falta alguma coisa. Como há uma dissociação albumina e INR, faltou uma urina 1 para a gente ver se ele eventualmente não tem uma proteinúria associada a esse diabetes dele.
Tá. Pode fazer a gente parecer que ele tenha uma função um pouco comprometida. É, verdade. É um diabético, né? Poderia ter aí uma nefropatia diabética, né? Mas ele não tem esse exame aqui. Maria, o que você... Doutora, eu acho que está faltando ainda a gente descartar as outras causas para a gente falar que é metabólica, né? A gente não viu sorologia dele ainda. Como o doutor Gama falou, que hepatite C pode causar esse padrão. Então, eu acho que falta sorologias dele para a gente ter certeza que não é outra causa, né? Dessa alteração das enzimas. Muito bem. Então, vamos lá. O que você acha agora? Agora eu acho que a gente precisa de uma carga viral, né? Do PCR da hepatite B para ele. Para a gente avaliar se a gente vai fazer o tratamento. Isso, agora eu pediria uma carga viral dele, de hepatite B. Quer perguntar para alguém aí, mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Eu acho que um HBV-DNA, o PCR quantitativo, caberia bem agora. A gente vê se ele tem uma hepatite crônica HB negativo, né? Junto com uma doença metabólica. E eventualmente, eu não sei, eu sempre peço, sempre que acontece alteração de enzima, é fazer uma ceruloplasmina, é fazer uma alfa-1-antitripsina e, eventualmente, um FAN ali, mas eu acho que é só já que vai colher sangue, excluir as principais causas, não só metabólicas, né? E como a gente já achou ser um vírus B, mais doença gordurosa, eventualmente mais alguma possibilidade. E em sendo o vírus B, também pedir uma alfa-feto, né? Então, esses outros, eu acho que você está certo, né? A gente teria que ampliar o leque aí de investigação. Não foram pedidos, pelo menos eu não vi, né, nos exames que o Gustavo me mandou, né? Mas aqui, sem dúvida, a carga viral é o mais importante para a gente separar, né? Se o paciente tem uma hepatite crônica HB negativa, que o Lindo falou, ou se ele é simplesmente um portador inativo, né? Uma infecção crônica sem uma replicação viral relevante. Então, o que foi feito? Foi feito nova sorologia. A gente sempre brinca, né, que vírus B não é uma foto, precisa ser um filme, a gente precisa acompanhar um pouco. Então, foi feita nova sorologia, que confirmou o HBsAg reagente, o anti-HBC reagente, anti-E reagente, e apareceu um pouquinho de anti-HBs também, 4,5 unidades. Nesse meio tempo de fazer esses exames, repetir, ele tinha sido orientado, né, para intensificar a dieta e os exercícios que ele já fazia bastante, mas passou de novo no endócrino, e o endócrino, além das coisas que ele estava usando, associou o orlistat e o saxenda, que é a liraglutida, né? E aí ele repetiu os exames depois dessa conduta, e a ST dele estava normal, 28, a LT praticamente normal, é 40 o limite, estava com 41, uma gama GT de 58, o colesterol total baixou bem, triglicérides também, a albumina repetida deu 3,7, o INR 0,98, como
tinha sido sugerido, né, alfa-fetoproteína de 1 e a carga viral 2.023 unidades. E aí, Maria? Bom, acho que agora que ele diminuiu as enzimas, né? Se a gente avaliasse pensando que ele é um HbAg negativo, e a carga viral dele é maior que 2.000, mas agora ele não tem, né, 2 vezes o valor de referência. E a gente não tem uma biópsia, né, mas a gente tem um fibroscan que diz pra gente que ele não tem uma fibrose significativa. Então, eu acredito que não tenha que fazer o tratamento, mas teria que ficar acompanhando essa parte da doença metabólica e rastrear se tem CHC, né? Como o doutor tinha falado, pedir alfa-feto e ultrassom de 6 meses. E essa concomitância HBS com anti-HBS te incomoda? Sim, né? Não é normal ter tanto o HBsAg e o anti-HBS positivo, né? Janinha, você, na sua tese, teve concomitância? Não tive não. Doutora Lúcia quer colocar as hipóteses para uma concomitância S-anti-S no mesmo soro? Então, isso não é um achado comum, né? Como a Maria ressaltou, isso é o que a gente chama de um perfil anômalo de sorologia, a concomitância de HBsAg com anti-HBs. Tem várias hipóteses, né, para esse achar. Um deles, o mais comum, é ser infecções de longa duração. Quando a infecção tem muito tempo, começa a haver uma reatividade de anticorpo, assim, desse jeito, em baixos títulos, e aí acaba formando uma concomitância do HBsAg com o anti-HBs. A outra explicação que dão é que pode ter formação de imunocomplexo. Então, o imunocomplexo vai dar reatividade tanto quando você pesquisa o antígeno, como quando você pesquisa o anticorpo, né? E tem uma outra hipótese que é mais remota, assim, e é difícil de comprovar, que sejam subtipos diferentes, né? Você tem, geralmente são pessoas muito expostas, que nem hemodializado, pessoa politransfundida, tudo, aí você pode ter subtipos diferentes que fica dando reatividade do antígeno e do anticorpo e do outro ao mesmo tempo. Essas são as explicações que eu me lembro, assim, de ter esse perfil anômalo de S-anti-S. Eu acho que encontrava isso bem nos pacientes renais crônicos, né, dialisados. Eu lembro que nessa época que eu fiquei lá do laboratório há muito tempo atrás, até a gente via que alguma frequência aparecia HBS com anti-HBS exatamente nesse perfil de paciente que fazia diálise, né? É por exatamente contaminação por mais um subtipo, então esses que são expostos com muita frequência, às vezes a gente encontrava esse perfil de HBS com anti-HBS. Exato. Isso mesmo, o dialisado é mais frequente. Era, pelo menos, né? Quando talvez os testes também foram evoluindo, esse perfil acabou ficando menos comum da gente achar. Mas você vê, esse paciente que fez agora, em 2020, nova sorologia, né? E teve esse não tem nenhum fator para isso, né? Em termos de exposição. Né? A não ser que ele tenha uma infecção muito antiga, tenha sido alguma transmissão vertical, a gente não sabe, né? Ele não tem nenhum antecedente nesse sentido. Mas de hiperexposição, assim, ele não tem.
Então, acho que é isso, né? Então, a Maria chegou à conclusão que deveria acompanhar, não é passível de tratamento, pelo menos nesse momento, né? Acho que a gente concorda com ela, né? Mas eu talvez fizesse uma biópsia nele. Você faria uma biópsia. Tá? Porque ele tem, né, uma doença associada, tem uma enzima aí limítrofe, eu acho até que estaria indicado. Não seria errado fazer. Agora, como ele tinha um fibroscan muito baixinho, é aquela coisa, ter fibrose, mas não tem inflamação, né? E não vê doença associada, enfim, acho que estaria até bem indicada, mas não foi feita, não, nesse caso. Então, como é que ele evoluiu? Foi tomada essa conduta que a Maria sugeriu, acompanhamento. Então, durante os anos de 2019 a 2022, esse paciente apresentou flutuação do peso e das enzimas hepáticas. A carga viral sempre baixa e a alfa-fetoproteína sempre normal. Então, vocês estão vendo aí que o peso dele oscilava, né? 100, 95, 106, 105, mas nunca conseguindo ter uma redução expressiva do peso, mesmo com as orientações do endócrino. A ALT dele, da mesma forma, flutuou, e nas épocas em que ele teve pesos mais importantes, a ALT estava mais alta, né, 87, 63, a ST de 48, 42, e a carga viral ficou nesses parâmetros que vocês estão vendo aí. A primeira era aquela de 2023, depois ele foi para 1.211, 2047, e chegou em 2022 com 530. E ele repetiu ao longo do tempo mais de uma imagem, mas essa aqui é o ultrassom do abdômen de 22, que mostrava um fígado com contorno, morfologia e dimensões normais, um aumento acentuado da ecogenicidade e uma esteatose acentuada. Então, ele passou de uma esteatose leve em 2019 para uma esteatose acentuada em 2022, paralelo a um ganho de peso e uma alteração aí das enzimas hepáticas. Algum comentário dessa parte? Nós vamos continuar observando. Mesh. Como é que é? Tem que pôr o ALD também aí na fórmula. Verdade. Importador inativo. Eu acho que não há nenhuma justificativa se a conduta foi adotada em 2019 e não houve grandes mudanças da gente mudar a conduta, a não ser acentuar o estímulo a ele mudar estilo de vida, emagrecer, não sei como evoluiu a barriga dele, alguma coisa, né? Não sei como evoluiu, mas eu acho que eu não sei se valeria nesse momento fazer algum exame diferente, mas... Até acho que aumentou, tinha circunferência abdominal, acho que eu não pus aqui, né? Aumentou a circunferência, acho que estava 112, e é isso, né? Dá a impressão assim que o componente maior dele é a doença esteatótica, né? Que não conseguiu ser controlada, e um monte de medicação, né? A liraglutida, orlistat, pioglitazona, tinha um metformina. O Forxiga, ele estava super medicado, né? Mas a doença esteatótica parece que estava progredindo. Imagino que talvez com essa... Tem alguém aí que faz doença metabólica? Ana Cláudia, a Melinha, tem alguém aí que sugeriria alguma coisa diferente, será?
Acho que não estão, né? Não. Só se fosse no contexto de atualmente, né? Tem Aham. o Tirzepatide, né? Que é o Monjaro, né? Então, assim, só que naquela época não existia, eu acho, pelo menos. Até hoje em dia não tem muito no Brasil, né? Só importado. Mas, e o custo também é altíssimo. Então, eu acho que de medicamento aí, o que eu pensaria de diferente do que foi colocado, com a ressalva que na época não existia, enfim, não sei, né? Mas seria o Monjaro aí, que mostrou, né? Evidência na parte de melhora da histologia hepática, melhora do controle do peso. Então, seria uma possibilidade diferente do que os que já vinham usando o paciente. Exato. É. Gama, você que anda apaixonado pela doença metabólica, quer fazer algum comentário? Você quer dizer uma coisa diferente? Não, minha paixão seria tentar mudar o comportamento dele, né? Trazer ele para uma... Talvez ele não esteja fazendo as coisas como deveria ser feita, né? A mudança de estilo de vida que foi programada para ele deixou pelo meio do caminho, porque a gente vê que ele ganha peso, ele perde peso, mas ele ganha mais do que ele perde, né? E eu acho que nesse momento seria, sim, acompanhá-lo, né? O uso do monjoaro fica impossibilitado para ele, a sugestão da Marjorie aí de acrescentar remédio, trocar remédio para induzir perda de peso maior nesse paciente, certamente traria um benefício, né, maior para ele também, do ponto de vista da esteatose hepática. Mas não tendo outras possibilidades, voltar ao princípio básico de tudo, né? Mudança de estilo de vida e reeducação aí, obviamente. E seguir, acompanhar. Mary, ele reduziu o consumo de álcool? Eu não sei. Ele foi orientado para, mas eu não sei. Gustavo não comentou essa parte. Ele comentou que, de fato, ele não estava seguindo as recomendações de mudança de estilo de vida. Inclusive que a esposa atestava que ele não estava obedecendo questões aí de dieta, tinha diminuído o exercício, enfim. O álcool eu não vou saber precisar. Então, agora nós vamos entender por que nós convidamos o Dr. Giuseppe. Isso. Vamos entender. Chegamos em 2024. 2024, o paciente estava bem, veio na consulta falando que andava com uma lombalgia, mas não tinha nenhum outro sintoma e tinha tido até procurado lá o PA do Einstein, porque estava com muita dor lombar, foi medicado e tal. Aí ele mantinha, então, em 2024, esse peso de 105,4, a circunferência que eu tinha falado foi para 112, né? Vocês lembram que ele saiu de 106, lá em 2019. A LT e a ST até que estavam razoavelmente ok, uma LT de 42 para 40, o HBV-DNA de 503, a glicada piorou, estava com 6,3, as plaquetas naquele mesmo valor, né? 166 mil, alfa-feto estava normal, um CA19,9 também normal. E aí foi solicitado, então, nessa consulta de 2024, o ultrassom que ele já vinha trazendo, né? Estava fazendo o ultrassom de 6 em 6 meses por causa do vírus B. E agora, então, passamos a palavra ao nosso querido professor José. Oi, Lúcia, Edu, colegas, boa noite. Prazer estar aqui de novo, aprendendo um pouquinho, tentando acompanhar o raciocínio de vocês. Não é fácil para quem não é da área, mas eu estou me esforçando aqui. Bom, a gente tem esse paciente, Lúcia, que eu entendi, então, que ele já tem um diagnóstico clínico laboratorial de MASH, né? Sim. Né, o paciente com hepatite, o vírus da hepatite B. Fez uma série de ultrassons,
que mostraram que tinha esteatose hepática, né? E ponto. E, se eu não me engano, nesse primeiro ultrassom, né, foi descrito uma esteatose, né, de novo, e um fígado heterogêneo, né, Lúcia? Não sei se eles conseguiram, eu não estou com o laudo aqui, se conseguiram identificar uma lesão propriamente dita. Deixa eu ver se... Eles não, nesse ultrassom não falava nisso, né? Falava que era difícil dizer que não tinha nada, porque sabia que estava em acompanhamento, né? Uhum. Mas eu acho que você tem um laudo aí logo em seguida. Tem o laudo. Acho que, né, mostra esse fígado aumentado, bordos rombos, com aumento acentuado da ecogenicidade, limitando a detecção de lesões focais, né? Isso. Então, hepatomegalia com sinais de acentuado aumento difuso, teor lipídico, hepático. Aqui eu acho que vale a minha contribuição, Lúcia, que é o seguinte, ultrassom no acompanhamento da esteatose ou da MESH, né? Acompanhar o quê, né? A gente está acompanhando. A gente está acompanhando a esteatose ou a gente está fazendo um rastreamento, além disso, né? Além de acompanhar a esteatose, ou estamos fazendo um rastreamento de um possível hepatocarcinoma, né? Eu acho que, para as duas coisas, acho que o ultrassom é bem limitado, se você quer saber minha opinião. Ele vai dizer para a gente que tem esteatose, mas uma avaliação subjetiva e não permite uma quantificação. Claro que existem já agora novos softwares instalados em equipamentos de ultrassom que permitem fazer essa quantificação, mas ainda carece uma maior validação e não está amplamente disseminado esse software de ultrassom. Então, em relação à esteatose, hoje a gente ainda é bem limitado para a quantificação de esteatose pelo ultrassom. Em relação à detecção de lesão hepática focal, e mais especificamente hepatocarcinoma, existe um risco de hepatocarcinoma nesses pacientes, um risco aumentado em relação à população geral, mesmo nesses pacientes sem cirrose. E aí a pergunta é, o ultrassom é limitado para a detecção de hepatocarcinoma nesses pacientes? A resposta é sim. Existem evidências que quanto maior a esteatose, mais difícil é fazer a detecção de lesão hepática focal, especificamente do hepatocarcinoma. Mais ou menos o que acontece no Child-C, né, Lúcia? Quando o fígado fica multinodular, bem heterogêneo, e a gente perde uma sensibilidade que já não é grande coisa, do ultrassom fica pior ainda. Então, a primeira discussão aí que eu instigo os colegas, né, a pensar, como é que é isso mesmo? Ultrassom é a melhor alternativa? Eu não tenho resposta para isso, tá? Mas eu estou fazendo só essas considerações. Então, por enquanto, a gente tem isso, ultrassom com esteatose, ponto. Então, aqui tem um problema adicional, porque rastreamento de CHC no paciente com esteatose, com essas características, que ainda não é um cirrótico e tudo, nem seria o nosso maior problema. O nosso maior problema é que ele é um portador do vírus B. Então, o rastreamento aqui é mais crítico para a gente por conta do vírus B do que por conta da MESH. Agora, um atrapalha o outro, né? Isso, é isso aí. Em ele tendo a esteatose, está nos atrapalhando um rastreamento que é muito indicado, mesmo e não cirrótico, que é o rastreamento do vírus B, né? Agora, Lúcia, mesmo sendo inativo, ele continua com o mesmo risco? Não é o mesmo, é menor, sem dúvida é menor, mas ele tem risco, mesmo sendo um não cirrótico, de ter hepatocarcinoma.
É menor porque ele é um inativo, justamente, né? Não tem uma replicação viral importante e tudo. Então, o hepatocarcinoma está associado a níveis mais importantes de viremia. Mas o risco aqui não é negativo. Então, ficamos com esse ultrassom e acho que por conta até dessas considerações, dessa dificuldade, alguém tinha falado de uma área hipoecogênica, de limites parcialmente definidos nesse ultrassom. Então, o Gustavo ficou preocupado e pediu uma tomo de abdômen logo em seguida, que nós não vamos ter porque ela foi feita em outro serviço, a gente não conseguiu ter acesso às imagens. Mas nessa tomo, ele tinha também sinais de esteatose difusa e uma área nodular, nos segmentos 2 e 4, medindo até 5 centímetros, e um cisto renal. E como ele estava com aquela lombalgia, ele, na mesma ocasião, fez uma ressonância da coluna. E aí, nessa ressonância de coluna, apareceu uma lesão de natureza neoplásica, que ficou interrogado se era uma metástase em T10, associada a uma pequena hérnia, e uma outra lesão nodular de aspecto semelhante, mais posterior. Aí, na dúvida se isso era uma lesão metastática de outra natureza, foi pedido também uma colonoscopia e a ressonância de abdômen com Primovust. Já vou passar a palavra para o Giuseppe, mas na colonoscopia só tinha um pólipo no seco, o pólipo no cólon descendente. No seco, era uma mucosa cólica com hiperplasia de folículos linfóides na lâmina própria, e no cólon descendente era um adenoma tubular com displasia de baixo grau, uma atipia leve. E foi pedido, então, aquela ressonância com Primovust, que o Giuseppe vai contar para nós. Bom, aqui a gente vê na ressonância a quantificação de gordura hepática, e tem 34%, que é considerada uma estatose acentuada. É o que a gente já supunha no ultrassom, agora a gente quantifica pela ressonância. E vocês estão vendo ali, tem uma mancha preta no lobo hepático esquerdo, não sei se você consegue apontar, Lúcia. Isso, tem uma mancha preta aí, né? Que vai aparecer melhor, estava em correspondência ao que foi descrito na tomografia, né? Aqui, na verdade, segmento 4B, e próximo. E aí o que a gente vê, essa área hipervascularizada, né, no segmento 4, tem uns 5 centímetros, mais ou menos. Aqui é uma fase arterial, depois tem uma fase portal. Não sei se vocês conseguem ver, tem uma área mais escura no meio, parece um S, né, ali. Isso. Aí, e essa imagem da direita é a fase hepatobiliar com Primovust. Mostra a ausência de captação. Existe uma discrepância, né, Lúcia, do tamanho da lesão ou da área, né, de realce na fase arterial e portal, quando comparado com a fase hepatobiliar, né? A gente até fica com dúvida, qual o tamanho da lesão, né? Se essa área preta que eu estou vendo aí no lobo hepático esquerdo, na fase hepatobiliar, ou aquela área toda, né? Eu acho que tem os dois, eu acho que é uma lesão grande, irregular, mas ali você tem um componente de alteração perfusional, acho que tem talvez um certo grau de edema, distúrbio perfusional. De qualquer forma, é uma lesão com características infiltrativas, que mede uns 5 centímetros, mais ou menos, bem irregular, né? Bem irregular. Componente hipervascular, e o próximo, se você mostrar o próximo, acho que já dá para ver também, esse nódulo que a gente está vendo lá é a porção mais alta, mais superior da lesão, e depois tem uma lesão no corpo vertebral ali, né? Ali atrás, né? Isso, ali tem uma lesão hipervascular no corpo vertebral, e nessa imagem coronal, do lado direito, a gente tem a fase hepatobiliar,
que tem essa lesão, é meio alongada, né? Meio serpiginosa. É uma lesão estranha para um hepatocarcinoma, né? Enfim, mas eu diria que é uma lesão com características infiltrativas. Não está claro ainda, não está pacificado se, nesse caso, a gente pode usar o Lihatz. Em princípio, não estamos autorizados ainda, deve sair uma nova versão do Lihatz o ano que vem, onde eles devem definir, autorizar o radiologista a utilizar o Lihatz. E se eu utilizasse aqui o Lihatz, eu diria que é um Lihatz M, né? Um Lihatz M. Ou seja, uma lesão maligna, mas não se comporta como um hepatocarcinoma típico. Acho que tem mais uma imagem depois, Luciano. Bom, e aqui é mais do mesmo, né? A difusão, mostrando a lesão no lobo hepático esquerdo, a lesão na coluna vertebral e uma linfonodomegalia no hilo hepático. Tinha linfonodomegalia importante, né? No hilo. Isso. Enfim, quadro ruim, né? Quadro ruim. Tem mais essa aqui. Essa aqui é um nodulinho bem pequenininho, 5, 6 milímetros. Talvez a mesma doença em outro foco, né? Outro foco no lobo hepático direito. Bem pequenininho. Acho que era isso, né? Não tem mais nenhuma imagem. E aí as metástases, as lesões no corpo vertebral. Tem aquela lá, mas em cima depois tem mais essas duas, né? São múltiplas lesões bem vascularizadas, hipervasculares, bastante suspeitas, né, para lesões metastáticas. Acho que é isso, né? Então, esse que é o laudo que o Giuseppe já comentou conosco, né? Então, uma esteatose hepática acentuada, grau 3, nódulos hepáticos hipervascularizados, suspeitos para etiologia neoplásica, lesões ósseas nos corpos vertebrais, suspeitas da mesma etiologia e os linfonodos abdominais proeminentes. E agora, opiniões? Biópsia dirigida por ultrassom. Ou por tomo, já que o ultrassom acha que é só uma área preservada perivesicular, eu acho que eu faria uma biópsia dirigida por tomo dessa lesão. Muito bem, então vamos lá, vamos ver se temos isso. Antes disso, foi pedido um PET-CT. Você quer comentar, Giuseppe, sobre o PET-CT nessa situação, se ele nos ajuda ou não? Foi realizado no outro serviço, né? Olha, Lúcia, a gente, nesse contexto, a gente não tem utilizado o PET-CT para complementação diagnóstica. Ou seja, a gente já tem uma lesão altamente suspeita de massa hepática, com nódulos hepáticos, nódulos na coluna vertebral com origem secundária. Então, a nossa recomendação, a nossa sugestão vai muito mais na linha do Edu, fazer uma biópsia dessa lesão. E, dependendo do diagnóstico, aí pode-se fazer um PET-CT. Mas a gente não tem utilizado, não tem recomendado de rotina nesse contexto. Existem algumas exceções, é claro. Por exemplo, vou usar duas. Vamos admitir que nessa biópsia venha um diagnóstico de linfoma, por exemplo, ou de tumor neuroendócrino. Aí o PET-CT cai muito bem. Mas no paciente com CHC, a gente não tem utilizado. E eu estou aqui, talvez, falando até em nome do grupo de transplantes do qual eu faço parte. A gente não tem usado o PET-CT rotineiramente. Não sei se eu respondi aí. Não, sem dúvida. Aqui, talvez, mais no sentido de um rastreamento, né, do que diagnóstico, propriamente dito, né? O diagnóstico já estava eventualmente feito, né? Não histológico, mas já sabíamos que era uma lesão neoplásica com metástase,
e foi o que o PET-CT informou da mesma forma, né? Nódulo hepático suspeito para acometimento neoplásico, não sendo possível diferenciar entre uma lesão primária e secundária, os linfonodos suspeitos para acometimento neoplásico secundário, as lesões ósseas também, né? E uma área focal no seco e válvula idiocecal indeterminada que merece investigação. Talvez seja aquela área onde ele tirou aquele pólipo lá no seco, na colonoscopia, que foi 10 dias antes aqui. Muito bem. Então, como foi sugerido, ele fez uma biópsia do nódulo hepático. Valéria, você consegue ler? Ou está muito ruim para ler? Está pequenininho, mas dá para ler. Dá para ler? Dá para você comentar com a gente? Eles descrevem uma neoplasia com características que lembram, são células poligonais, aumentadas, citoplasma eosinofílico, perda da reticulina, e a perda da reticulina é importante nos carcinomas, né? Que existe uma rarefação da reticulina naquelas áreas que as células estão proliferando, e váculos citoplasmáticos, invasão venular, né, mostrando que é uma neoplasia maligna. E aí, como não tinha mais nenhuma característica, eles deram como um carcinoma pouco diferenciado, associado a uma hepatite. Aí, talvez, uma imunistoquímica para caracterizar, né, se é um carcinoma hepatocelular ou algum outro carcinoma. Então, foi justamente isso que foi feito, né? A gente vê aqui que ele tinha um estadiamento maior do que a gente imaginava, né? Já tinha o fígado com transformação nodular, ele se manteve ali com fibroscânico, não mudou muito ao longo do tempo, mas, enfim, a hepatopatia também parenquimatosa avançou. Esse aqui está mesmo pequeno, Valéria, mas eu botei aqui embaixo, a gente não entende praticamente nada de imunistoquímica, então eu botei aí o que deu positivo, o que deu negativo. Você quer comentar alguma coisa? Então, o fato de ter dado citoqueratina 7,19 com REP negativo, né, isso dirige o diagnóstico para tumor de via biliar, né? Arginase também negativa, né? Também que seria positiva no hepatocarcinoma, né? E eu acho que esse padrão, né, acho que favorece mais via biliar do que carcinoma hepatocelular. Foi isso que foi concluído, né? Que deveria ser, então, em vez de um carcinoma hepatocelular, um colangiocarcinoma intrahepático, pouco diferenciado, padrão de pequenos ductos. Isso de ser padrão de pequenos ductos é característica da imunistoquímica ou como que fala isso? É mais um padrão morfológico. É mais um padrão morfológico. Ah, tá. Então, foi isso que se concluiu. Então, vocês estão vendo aqui, que era o paciente que tinha um quadro muito típico, né, de uma doença esteatótica metabólica,
associada eventualmente a uma agressão pelo álcool, mas que também tinha um vírus da hepatite B que se mostrou inativo durante todo o acompanhamento. Ele praticamente nunca teve carga viral significativamente acima de 2.000, teve lá em 2012, 2023, mas o acompanhamento final dele 500 de carga viral, mas, de qualquer forma, uma associação dessas duas doenças, né? Onde a gente, no acompanhamento, detecta uma neoplasia metastática, que a primeira hipótese, sem dúvida, do ponto de vista clínico, era um carcinoma hepatocelular, mas que o Giuseppe, já na avaliação de imagem, achou que aquela imagem estava muito esquisita para ser um carcinoma hepatocelular. E a gente acaba com um diagnóstico histológico, que tinha que realmente ser indicado, né, para esclarecimento diagnóstico, e a gente acaba com o diagnóstico histológico de um colangiocarcinoma pouco diferenciado de pequenos ductos. Alguém quer fazer algum comentário? Realmente um caso bem... Eu acho que ninguém pensou nisso, eu acho que talvez uma mensagem, não sei se o Giuseppe concorda, quando a gente está rastreando e o cara tem muita esteatose, a gente deve usar um exame trifásico, uma tomo, uma ressonância, e eu sempre faço também isso, mesmo quando existem umas áreas de possível área de tecido saudável perivesicular, eu também faço para confirmar que seria uma área de fígado normal, não fígado esteatótico. Mas esses colangiocarcinoma têm dado vários dribles na gente, e ainda agora com metástase óssea, realmente esse cara teve muito azar. Eu não sei se alguém teria tido alguma conduta diferente que o Gustavo teve durante toda a evolução, e quem acabou fazendo o diagnóstico foi a dor lombar, né? Verdade. É até interessante que assim ele manteve todo esse tempo exatamente a carga viral baixa, enzimas hepáticas praticamente normais, tanto que a gente até questionou da biópsia, o Edu em algum momento até falou que ele ia fazer uma biópsia hepática, a gente até achou que nem teria necessidade, porque ele não mostrava quadro de inflamatório importante. Na biópsia mostra um infiltrado inflamatório importante, há uma evolução com alteração de estrutura e processo inflamatório importante até, e que laboratorialmente a gente também não viu isso, né? Colestase ele não fez. Nada. E nem esteatose. Nada para pensar em colangiocarcinoma, não teve quadro de colestase em nenhum momento, nem quadro de atividade importante inflamatória. Nossa, a gente não ia procurar uma coisa dessa, né? Surpreendente, né? Talvez uma biópsia lá atrás, em 2019, pelo menos, sei lá, orientasse para tratar o vírus B e isso tivesse ajudado, a gente não sabe, né? Médico no dia seguinte, mas realmente é um desfecho assim inesperado, né? Para esse caso. Eu só coloquei aqui um rapidinho, só para a gente aproveitar o caso, alguma coisinha sobre o colangiocarcinoma, né, que é esse grupo heterogêneo de neoplasias malignas do trato biliar, e que ele tem uma subdivisão entre colangiocarcinomas intrahepáticos e colangiocarcinomas extrahepáticos. E quando eles são extrahepáticos, eles podem ser perihilares ou eles podem ser distais quando eles acontecem aqui depois da implantação do cístico, né? E os perihilares são aqui na via extrahepática até o desdobramento aqui de ductos biliares de segunda ordem. O mais comum é o perihilar,
ele responde por 60% dos colangiocarcinomas. O intrahepático, ele é menos frequente, ele corresponde a uns 10% dos colangiocarcinomas. Então, além de tudo, a pessoa ainda teve um colangiocarcinoma que não é dos mais frequentes, né? A gente sabe que a incidência global e mortalidade estão aumentando, mas a literatura é bem assim, heterogênea em relação a isso. No Ocidente, parece estar diminuindo e tem um tipo de epidemiologia, no Oriente está aumentando outro tipo de epidemiologia. Isso varia porque os fatores de risco são diferentes, né? Então, de fator de risco, tem os hepatobiliares, que é a presença de cisto de Cholebro, por exemplo, doença de Caroli, e CEP. CEP é o maior risco de colangiocarcinoma nos países ocidentais. E talvez esteja diminuindo um pouco o colangio, porque as pessoas estão fazendo mais rastreamento da colangite esclerosante. Agora, nos países do Oriente, e alguma coisa na Europa também, está mais relacionado ao Pronorte sinensis e Facíola hepática, né? Que é o parasita que habita a via biliar, então está muito relacionado a esses colangiocarcinomas. E a outra causa, que não é doença de via biliar, são as cirroses. E as cirroses por vírus B, por vírus C, por doença esteatótica metabólica e alcoólica. Então, aqui nesse caso, né, a gente tem as etiologias se somando e talvez isso tenha predisposto, além de background genético e tudo mais, esse paciente a desenvolver o colangiocarcinoma. A cirurgia é o único tratamento curativo, mas só é possível em estágios iniciais, tanto no intrahepático quanto no extrahepático, e a maioria dos pacientes, então, que não tem condição cirúrgica, é tratado com quimioterapia e agora também imunoterapia, mas o prognóstico é bem ruim, porque é um diagnóstico tardio, vocês veem, esse paciente já está cheio de metástase óssea, né? Prognóstico ruim, com uma sobrevida em 5 anos menor do que 20%. Lá no congresso da SLB, no curso pré-congresso, teve uma palestra sobre colangiocarcinoma, e o foco da palestra lá era dizer que o transplante de fígado, que era uma contraindicação do colangiocarcinoma, está começando a se tornar uma realidade com essas quimioterapias e imunoterapias novas, fazem isso uma neoadjuvância, e aí vai para a cirurgia com uns resultados razoáveis. Casuísticas super pequenas, assim, de 10, 15, no máximo 20 pacientes, mas com uma sobrevida de 60% em 5 anos, que é melhor do que essa que está colocada aí, né? Então, para esse paciente, o que aconteceu? O Gustavo falou que ele está agora em tratamento do colangio, ele usa o denosumab mensalmente, que é como uma profilaxia, né, de perda óssea, a mesma medicação que se usa para osteoporose. Está fazendo radioterapia na lesão em T10 e ele iniciou uma quimioterapia sistêmica com cisplatina, gemcitabina e durvalumab. Parece que é o que tem de mais atual, assim, para tratamento do colangiocarcinoma, é isso que ele está fazendo. Só que ele apresentou uma leucopenia importante depois da segunda QT, já teve que adiar, ele está parado aguardando melhora do hemograma para continuar a quimioterapia. Então é isso, gente, que tínhamos para hoje. Ô, Lúcia, queria fazer um comentário, se você me permitir.
Lógico. Não. É o seguinte, eu queria aproveitar esse caso. É claro que a gente não deveria mudar rotinas baseado num único caso. Esse é um caso excepcional, como a gente percebeu. Mas eu acho que merece uma reflexão. Eu queria compartilhar com vocês algumas evidências, né? Tudo que eu vou dizer, ou algumas coisas que eu vou dizer, ainda estão se discute bastante no nosso meio. Não é nada assim esculpido em pedra, definitivo. Mas o que a gente começou a perceber é o seguinte: bom, primeiro a esteatose está aumentando, o cúmulo de gordura no fígado está aumentando no mundo inteiro. Esses conceitos ainda estão um pouco confusos, o que é MASH, o que é MLD, MFLD, enfim. Mas, e o diagnóstico de MASH ou de esteatohepatite, ele não dá para ser feito, hoje em dia, não dá para ser feito apenas pela ressonância magnética. Existem alguns indícios que talvez a gente consiga avançar, mas por enquanto a gente tem que combinar, como vocês sabem melhor que eu, ressonância, por exemplo, com biomarcadores e etc. O que eu sinto é que, frente a esse aumento de pacientes com esteatose acentuada, talvez, considerando o fato de que existe um aumento, e não se sabe muito bem, eu não sei direito ainda qual que é a porcentagem, aumento de risco de desenvolvimento de hepatocarcinoma em pacientes com MASH, né? Mas parece que realmente o fator de risco, isso é indiscutível. Se você for acompanhar esses pacientes, eu não estou falando nem de hepatite B, tá, Lúcia? Porque eu acho que isso aqui está mais bem estabelecido, né? A gente já está, isso está, enfim, já está precificado. Mas quando a gente está com um paciente com esteatohepatite, com síndrome metabólica, com MASH, acho que sabendo que o ultrassom é limitado para fazer um diagnóstico na esteatose avançada, talvez, só para a gente pensar, tá? Em algum momento, poderia se fazer uma ressonância magnética para quantificar, isso no mundo ideal, tá? É claro, porque tem uma série de limitações, a gente sabe que isso não está provavelmente disponível. Mas se você tiver na mão a possibilidade, fazer uma ressonância magnética para avaliar, para quantificar a esteatose hepática. E, eventualmente, até fazer uma elastorressonância, já aproveitar que está com a mão na massa, uma ressonância multiparamétrica. Mas, se esse paciente tiver uma esteatose avançada, esse tinha 35%, 33% de gordura no fígado. Talvez o ultrassom não seja o melhor método para acompanhar esse paciente, por causa das limitações. Aí eu estou falando de evidências, tá? Existem evidências que a esteatohepatite e o índice de massa corpórea são os dois principais fatores limitantes para a detecção de lesões hepáticas focais, notadamente aquelas malignas. Então, de repente, você faz uma ressonância, a esteatose é leve, moderada, ok, vamos acompanhar por ultrassom. Se for acompanhar, tá, Lúcia? Eu não sei nem se esses pacientes merecem fazer um rastreamento. Nem isso, para mim, está claro ainda, tá? Ao contrário, pacientes cirróticos ou com hepatite B, que isso já é um consenso no mundo inteiro. Mas se for fazer um acompanhamento, a primeira coisa que eu faria é, bom, vamos quantificar essa esteatose de forma bem objetiva, ressonância é o melhor método. Se for leve para moderada, e se quiser rastrear, usa ultrassom. Se for acentuada, talvez melhor pensar no método axial. Quando falo método axial, apesar da tomografia e ressonância ter desempenho semelhante, a ressonância tende a ser melhor que a tomografia. E aí eu faria a ressonância. Não necessariamente de 6 em 6 meses, claro. Você poderia alternar, né, Lúcia? De repente faz um ano, faz ultrassom, né? O outro ano você faz ressonância, e talvez evitar que uma tragédia como essa aconteça. Concordo. Sem dúvida. Eu acho que agora, cada vez mais, né, a gente vai ver esse tipo de situação com a doença gordurosa, né, doença esteatótica, aumentando a prevalência. Eu acho que aquele comentário que a Marjorie fez no início é bem interessante, né, e acompanhando o paciente também com algum marcador que nos diga que aquele paciente deve ter uma fibrose mais avançada, né? Infelizmente, nesse caso, até o PIB4 dava vacina, ou pelo menos intermediário, né?
E Qual que era o FIB4 dele, que eu me perdi, mas, Luciana? 1,40 e pouco. Ah, Então, ele estava bem era baixo mesmo. ainda mais baixo, né? É. Então, mas eu acho que a hora que ele apresentou no acompanhamento aquele aumento grande da esteatose, tinha uma esteatose leve no ultrassom, passa a ser acentuada, com alteração já de contorno e tal, acho que você tem razão, aí tem que intensificar, né, o rastreamento, porque está aparecendo mesmo cada vez mais. Eu acho que por guidelines, essas coisas, eles só estão sugerindo rastreamento de CHC na doença esteatótica cirrótica, né, nos F4. Não é como a hepatite C, que a gente faz F3, F4. Mas isso, quem sabe, ao longo do tempo vai mudar também, né? Eu acho que cada caso também tem características diferentes, esses com 2 fatores de risco associados, aí, sem dúvida, tem que intensificar, né? O rastreamento. E aí você falou assim, da gente partir de uma ressonância, por exemplo, com quantificação de gordura, e aí, a partir disso, mudar o segmento. Você acha que isso pode ser substituído por um ultrassom com quantificação de gordura desses equipamentos novos que estão por aí? Excelente pergunta, Luciana. Bom, primeiro, ele não está amplamente disseminado, né? Então, não é em todo lugar que você vai encontrar. Por incrível que pareça, é muito mais fácil você conseguir uma ressonância para quantificação de gordura que um ultrassom. Segundo, que existe uma variabilidade interequipamento para ultrassom, não para ressonância, para ultrassom. Então, eu acabei de te mandar um artigo, tem uma linda revisão sobre o tema, e menciona exatamente isso, que a variabilidade interequipamento no ultrassom para a quantificação de esteatose hepática ainda é muito grande. Então, você corre o risco de, mudando de equipamento, você perde a referência. Acho que ainda não chegamos lá, Lúcia. Adoraria dizer para você, olha, que maravilha e tal, mas não chegamos lá ainda. Eu não me sentiria confortável, seguro para tomar a decisão baseado apenas na quantificação de gordura pelo ultrassom. Mas, olha, é momentâneo, é uma questão de tempo, mas não sei se nós chegamos lá ainda. Perfeito. Em algum momento teve uma dosagem de CA19,9? Teve. Estava 6,5, bem baixinho. Nem isso para ajudar, né, Edu? Tem até uma anterior, que estava indetectável. Bom, gente, vamos aproveitar o Giuseppe, a doutora Valéria, para fazer pergunta. E, se não houver perguntas, eu acho que a gente pode agradecer a doutora Lúcia, o preparo do caso, já que o doutor Gustavo deu-lhe um Pelé. Deu um migué. Obrigado, José, obrigado, Mary, obrigado, Valéria, e todos que participaram, e a Eunice que organiza. Então, eu acho que é isso por hoje. Doutora Lúcia, nossa chefa, quer encerrar? Então, gente, acho que, Janinha, tudo bem? Eu acho que foi bem interessante esse caso do Gustavo não ter vindo. A gente agradece ele ter oferecido o caso para a reunião, e hoje foi um prazer muito grande, né, ter o José e a Valéria aqui, ambos que nos ajudam e demais, né, porque a gente, sem um bom radiologista e sem um bom patologista, a gente não faz nada. Então, obrigada, e obrigada pela... Obrigado. Boa noite, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.